Nosso cumprimento a todos que nos acompanham diretamente da 27ª Conferência Estadual Espírita. Estamos aqui com Maria Helena Marcon, atualmente conselheira da Federação Espírita do Paraná, coordenadora da área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Paraná e a companheira, quem nós carinhosamente, habitualmente chamamos de Malena, que foi a primeira presidente mulher desta federativa. Malena, muito bem-vinda agora na posição de entrevistada, estava fazendo as entrevistas, quebramos o protocolo com ela. E diga-nos um pouco sobre a sua história, o seu contato inicial com o Espiritismo e os desdobramentos subsequentes, para que nós possamos conhecer um pouco mais da sua história no Espiritismo, no movimento espírita. Realmente, Juliana está quebrando o protocolo, porque nós a entrevistamos, ela não desejava dar a entrevista e nós frisamos como era importante pelo papel que ela ocupa hoje, o cargo que ela ocupa hoje de segunda vice da Federação Espírita do Paraná. A nossa história começa lá no Rio Grande do Sul. Na infância tivemos contato com a doutrina espírita porque nossa mãe tinha problemas, enfermidades que a envolviam muito, eram muito graves. E depois de vários tratamentos, a indicação foi que buscasse uma casa espírita. E eu me recordo que a primeira vez que minha mãe disse que iria para uma casa espírita, eu fiquei muito preocupada. Católica, eu ia muito à igreja, ao catecismo, era muito envolvida com essas questões. E aí a minha preocupação, minha mãe vai para a casa do demônio, porque é o que eu aprendera. E recordo que eu aguardei minha mãe voltar, ela voltou tarde da noite, e a primeira pergunta que lhe fizemos foi: eles rezam o Pai Nosso lá? E ela me disse: sim, eles oram o Pai Nosso. Eu pensei, então, não deve ser o demônio tão forte. Aí perguntei, e a Ave Maria? Ela disse, não ouvi a Ave Maria. Disse, bom, é de desconfiar. Mas minha mãe era daquelas mulheres assim, eu mando e você faz. Porque meu pai era motorista de caminhão, fazia viagens muito longas, às vezes chegava a ficar 2 meses fora de casa, e minha mãe criou a todos nós 5 filhos sob as suas ordens. Ela era a chefe da casa. Então, quando nosso pai chegava, era uma festa, porque ele nos deixava fazer coisas que a mãe não deixava. Mas ela sempre foi muito autoritária. E ela nos disse assim, sábado, eu soube que tem uma reunião para as crianças lá no Centro Espírita, e você e seu irmão vão. E fui. E encontrei lá um senhor, com certeza foi algo que a espiritualidade o inspirou. Ele era tenente-coronel, aposentado, e ele me olhou e perguntou, quando acabou a reunião, você gosta de ler? Eu disse, adoro. Disse, então vem na minha casa que eu vou dar um livro para você. E fomos à casa dele. Tinha uma biblioteca espírita enorme. E ele disse, o que você gosta de ler? Eu estava habituada a ler lá na biblioteca do colégio católico, onde eu estudava, as vidas dos santos. Eu já tinha devorado tudo que era possível de vida dos santos. Eu disse, eu gosto de ler sobre Jesus, sobre os santos. E ele me deu Boa Nova. Eu li Boa Nova e me tornei espírita. Porque eu disse a ele, nunca, com todos estes anos de estudo, na igreja e no colégio, eu ouvi alguém falar de Jesus desse jeito. E aí nos tornamos espíritas. Naturalmente, até nós realmente nos envolvermos com o movimento, foi um pouco mais tarde, quando eclodiu a mediunidade na nossa adolescência, depois principalmente da morte de um irmão, uma morte trágica, e aí nós nos envolvemos realmente e abraçamos o movimento espírita.
Malena, que é legatária ali dos gaúchos de Spinelli, veio trazer sua contribuição em nosso estado. E, em verdade, nós gostaríamos não de falar a Malena, mas de ouvi-la, para saber da sua experiência como presidente, agora ex-presidente da Federação Espírita do Paraná, para nos dizer um pouco, Malena, sobre as atribuições do cargo de um presidente de federativo, os desafios, como transpô-los. Poderia nos falar um pouco a respeito? A nossa federativa, Federação Espírita do Paraná, ela tem uma característica que é um pouco diferente das demais, do geral das nossas federativas. Porque muitas das federativas trabalham como um grande centro espírita. Tem todas as atribuições de um centro espírita, com palestras, reuniões mediúnicas, evangelização, tudo mais. A nossa federativa, ela nasceu sob o condão de ser a orientadora do movimento espírita. E ela conserva isso, apesar dos seus 123 anos que completará em agosto. Então, ela trabalha no seguinte sentido: não tem a tarefa dentro dela, porque ela não é centro espírita, ela é a orientadora. Mas ela traz, hoje nós já temos bastante diminuídos, mas ainda na minha época, nós tínhamos a parte administrativa muito pesada. Tínhamos o Colégio Lins de Vasconcelos atuando, nós tínhamos o albergue noturno, o Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, 3 creches. Então, essa parte administrativa correspondia a mais de 300 funcionários, inclusive. E isso ocupava muito tempo, apesar de nós sermos sempre 3 e, como você sabe ainda hoje, divide-se quem fica com a parte administrativa, quem fica com mais atenção para a parte doutrinária, mas o presidente é aquele que tem que ver tudo. Então, ocupava-nos realmente muito tempo. Por isso que hoje, quando estamos atuando na área de comunicação, desde alguns anos, dizemos assim: sentimos-nos muito mais trabalhadores do movimento espírita. Por quê? Porque nos dedicamos àquilo que nós realmente apreciamos, que é a divulgação, a difusão da doutrina espírita. Então, foi uma experiência muito interessante para nós. Vejamos que nós ocupamos a presidência de 2004 a 2007, 2 gestões. Saindo em 2007 e nós olharmos hoje a federativa em 2025, muitas mudanças. Não somente porque já não temos o albergue, nem as creches, nem o hospital, nada disso, que tomaram outros rumos, ou o colégio, mas porque muita coisa mudou no próprio movimento. É natural, o progresso concita a isso. Hoje nós temos várias áreas que naquela época nós não tínhamos. Então também para a presidência deveria assumir várias questões que hoje não estão mais nas mãos diretamente do presidente. Então, acreditamos que hoje seja para você, segunda vista, uma experiência bem diferente daquela que tivemos em nossa época. E o que nós desejamos dizer que sim, foi uma grande experiência, muitos desafios, sobretudo assim, por eu ser a primeira mulher na presidência, confesso que não detinha a confiança de muitos conselheiros. Em vários momentos, em questões que nós apresentávamos no conselho, a inquisição, era realmente uma inquisição, não era inquirição, era de onde veio essa ideia, queriam sempre saber de quem era a ideia, como viera, como surgira, embora, desde que nós assumimos em 2004, nós convidamos os nossos 2 vices e dissemos que
tudo decidiríamos em conjunto. Tudo seria votado. Se os 3 não concordassem, a ideia não vingaria. Então, a gente teve alguns dos nossos projetos, das nossas ideias não aprovadas. Tudo constitui desafio e aprendizado. Sem dúvida nenhuma, e nos engrandecemos com essas experiências, não é, Malena? E destacaríamos, então, o fato que a Malena já referiu. Muito embora ela tenha saído da presidência, ela deixou o cargo, mas não os encargos das tarefas federativas que muito nos honram e alegram. E atualmente Malena é a coordenadora da área de comunicação social espírita, e sobre isso também gostaríamos que nos falasse. Você já adiantou a referência da tarefa dessa área na divulgação, na difusão doutrinária. Poderia comentar um pouco mais a respeito, falar um pouco mais sobre a área de comunicação social espírita, o seu valor, a sua importância para o nosso movimento espírita, Malena? Aí também nós temos que ressaltar o seguinte: a área de comunicação social espírita da nossa federativa difere um pouco de outras federativas. É natural, cada federativa no seu estado tem a sua forma de abordar, de trabalhar, de desenvolver as atividades. Vejamos que na nossa área nós temos sob nossa responsabilidade o Jornal Mundo Espírita, que completa agora em abril 93 anos de existência, trazido para o Paraná pelo nosso querido Lins de Vasconcelos, que o entregou durante uma reunião do Conselho Federativo Estadual, pedindo entre lágrimas que a federação nunca deixasse morrer o jornal. Por isso, apesar das versões online e digital, nós continuamos com a versão impressa também, que é muito importante. As pessoas acham que porque chegamos na virtualidade, é o digital, é online, pode ser abolido o impresso. Não, ele é muito importante por uma questão de memória também. Nós também temos sob nossa responsabilidade o programa Momento Espírita, que agora, em maio, completa 33 anos de existência e que surgiu como um programa radiofônico. Hoje está em 190 emissoras em 19 estados brasileiros e ele foi se diversificando. Temos 37 CDs em plataforma digital na atualidade. Antes eram realmente os CDs físicos, os últimos foram lançados somente digitalmente. E programa televisivo que mantivemos no ar por 13 meses, todos desafios. Nós tivemos durante uma época o programa Vida e Valores, que era gravado por Raul Teixeira, que também, então, éramos os responsáveis, e hoje está tudo no Canal FEP. O Canal FEP está sob a nossa orientação e o portal da FEP, que é enorme, né? Porque temos aí o site da Biblioteca de Obras Raras, o Jornal Mundo Espírita, o Momento Espírita, a Livraria Mundo Espírita, está tudo ali num grande chapéu. Então, é um verdadeiro e complexo portal. E também nós fazemos parte do grupo editorial da FEP. Então, os livros para publicação ou republicação passam todos pela nossa coordenação. E Malena, naturalmente, não trabalha sozinha, tem uma grande equipe de colaboradores que, inclusive, atrás das câmeras aqui hoje, nós temos colaboradores cujas presenças registramos e agradecemos pelo trabalho que estão fazendo na nossa 27ª Conferência Estadual Espírita. Malena, para finalizarmos, nós gostaríamos que você pudesse nos dizer que diferença fez o Espiritismo na sua vida, considerando Malena antes e depois do Espiritismo e do trabalho no movimento espírita. Que diferença faz o Espiritismo em nossas vidas? Se puder nos deixar a sua mensagem final, por gentileza, após essa resposta. Então, antes gostaríamos de dizer que a equipe que trabalha conosco na comunicação social espírita, ela soma mais de 80 pessoas. Temos pessoas no interior do nosso estado, além da capital, e no exterior.
porque nós temos redatores, revisores do jornal, do programa radiofônico, de tudo que é postado no site. Nós temos que ter todos aqueles que se responsabilizam pela supervisão, porque nós, criaturas humanas, somos muito falhas. Então, nós escrevemos um artigo, nós o revisamos e não percebemos, às vezes, algum senão doutrinário, inclusive. Então, nós temos todo esse apoio. Aqui nós temos, atrás das câmaras, o Rodney de Lara, temos Oscar Veiga e Leandro Stocco, que estão responsáveis pela edição dos vídeos, temos Luiz César e Vanessa, que estão na captação dos registros fotográficos, temos lá na frente no jornal 3 companheiras, Lisandra Savi, nós temos Ana Suzy Gonçalves, Ângela Schroeder, e esse ano nós diminuímos a equipe por uma exigência do local em que nós estamos e que também nos pediram que alguns dos companheiros fossem auxiliar na outra área que é a do credenciamento. Então são as diferenças que vão acontecendo, mas são todos companheiros de muito valor e que a gente diz assim, precisamos do local para a atividade, e eles vão providenciando. E aí chega o microfone, chega a câmera, chega o computador, e a gente não traz nada, só a nós mesmos. Quanto ao espiritismo em nossa vida, nós diríamos que não saberíamos viver sem a doutrina. É ela que nos sustenta. Ela que nos dá vigor. E é claro que nós vamos avançando em anos e vamos entendendo que todos nós teremos que ser substituídos em algum momento. Por isso, nós estamos preparando os companheiros, especialmente uma companheira, para em qualquer eventualidade nos possa substituir na tarefa, porque nós vamos desaparecer fisicamente. Mas a tarefa não pode parar e nós temos essa responsabilidade. Como será o amanhã? Como será o jornal amanhã? Veja que ele chegou até nós e estamos com 93 anos. O Momento Espírita nós participamos desde o início. Mas quando nós não estivermos aqui, quem dará continuidade? O trabalho não pode parar. E com certeza ele somente deverá ser ampliado, melhorado. Então, a doutrina espírita para nós é essencial. Já deixamos do trabalho profissional, depois de 54 anos de atividades, e estamos então full time para a doutrina espírita. E não conseguimos ver que nós poderíamos prescindir desta atividade. Como Juliana falou na sua entrevista, todos nós que trabalhamos como voluntários na federação, precisamos estar vinculados a uma casa espírita e termos ali a nossa atividade de estudo, atividade qualquer outra que seja em qualquer uma das áreas, para merecer ser o voluntário da federativa. Então, o espiritismo é vida. Espiritismo é a gente poder despertar pela manhã e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia, por me ter despermitido mais uma oportunidade, por eu ser espírita, por viver nesse país abençoado que se chama Brasil. Muito obrigada. Aí reprisamos sempre Divaldo. Muito obrigada, porque eu nasci, porque eu vivo, porque sou espírita. Obrigada pela oportunidade, Juliana. Com certeza, nós aqui agradecemos. Teríamos muitas outras questões, Malena, para lhe fazer, e certamente você teria muitas outras contribuições, reflexões para nos trazer, mas o tempo não nos permite nos estendermos mais. Quem sabe, em próximas oportunidades, possamos estender aqui as nossas questões. Nós chegamos ao final nessa última entrevista, que está sendo gravada aqui, diretamente do Teatro Positivo, onde ocorreu a 27ª Conferência Estadual Espírita, em homenagem à obra O Céu e o Inferno.
Certamente essa conferência nos deixou muitos estímulos reflexivos, em especial o estímulo para o estudo, para o aprofundamento, para as reflexões sobre essa que é uma obra fundamental da codificação espírita. A todos vocês que estiveram conosco, que nos acompanharam, a nossa gratidão, a equipe espiritual que presidiu os trabalhos dessa conferência, a nossa gratidão profunda. Desejamos então nos encontrar nos próximos eventos federativos. O nosso abraço a todos. Estejamos sempre em paz.